Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Isto Podia Ser um Blog. Eu sou a Andreia. E eu sou a Diana. E hoje vamos falar sobre procurar o primeiro emprego. Shut up and sit down. Olá! Olá pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Isto Podia Ser um Blog. Eu já disse isto há bocado, não é? Já. Tu gostas muito de ser repetitiva. Sou mesmo estúpida. Hoje, pela primeira vez, temos um convidado especial. Diz olá, convidado especial. Olá. E agora vou deixar as pessoas tentarem adivinhar quem é o convidado especial. As pessoas Ninguém adivinhou. não vão adivinhar. Ninguém. Não chegou aqui nada. Ninguém quer saber. Ninguém quer saber. Ninguém está a ouvir isto neste momento. Bem, eu passo a apresentar. O Tiago vai ser o convidado especial de hoje. Ele é nem mais nem menos do que uma pessoa à procura do seu primeiro emprego. É verdade. Acabadinho de sair da universidade, tenrinho para a vida. Tem rinho para a vida. Ok, é uma forma de pôr as coisas, porque não? Estou a sentir muito cheio neste momento. Pronto, e hoje achamos que era o convidado ideal para ter e para falar sobre este tema super importante que é a procura de trabalho, e especialmente a procura do primeiro emprego. Olá, Tiago. Olá mais uma vez. Como é que estás a sentir sendo o primeiro episódio, ou melhor, o primeiro convidado deste podcast? Tem sido uma experiência incrível. Durante este minuto, certo? Foi. Eu fui muito bem recebido. Gosto das instalações, especialmente. Epá. É isso, não é? Pronto, estamos a sentir. Obrigada, Tiago. Ora. Nós agradecemos imenso. E para começar, eu fazia a pergunta que é: como é que está a ser a tua procura de trabalho neste momento? É assim, eu terminei muito recentemente a minha vida académica. A pesquisa ainda não foi muito intensiva. Nem acho que deva ser. Aproveito já para deixar a mensagem. Quem acaba os estudos, acho que não deve procurar instantaneamente. Não. É preciso fazer uma pequena pausa, Sim. pensar na vida. E fazer mais o quê enquanto pensa na vida? Tens assim, algumas sugestões do que se pode fazer enquanto se pensa na vida, Tiago? Sim, meditar. Para além de tudo, sim. Todos os dias, Importantíssimo. Eu estou a sentir o tom cómico da conversa, mas é engraçado que eu até acho que em alguns casos é importante fazer às vezes uma pausa, ir encontrar-se a si próprio, meditar e procurar qual é o sentido da vida. Sim, o problema é que as pessoas não sabem que a meditação do Tiago é outra. O Tiago tem um tipo de meditação muito específica e eu acho que há muita gente que provavelmente partilha o tipo de meditação que tu fazes. Se calhar é uma parte interessante para tu partilhares, porque de certeza que vai haver mais pessoas que se vão sentir encontradas. Vão encontrar o sentido da vida delas. Acho que acabamos de descobrir no hashtag, que é que se vão sentir encontradas. Encontradas, hashtag sentir encontradas. Pois, Tiago, queres falar sobre a tua forma de meditação ou vais deixar passar? Não, eu acho que deixo, deixo, sim. É justo. Não, é assim, agora tentando retomar o tema de um tom um bocadinho mais sério, isto hoje vai descambar, mas pronto. É complicado. Olha, eu lembro-me quando eu estava a sair da universidade, eu nem sequer sabia o que é que eu queria fazer. Eu tinha o curso terminadinho e dei por mim a pensar, e agora? E confesso que eu senti-me um bocado à toa, não sei se estás igual. É exatamente igual. E eu acho que é bastante comum, por acaso, não sei como é que foi contigo, Diana. Acho que é um bocadinho, toda a gente é um bocadinho assim, a menos que tu tenhas um curso muito específico que só dê para fazer uma coisa, ou seja, se tu fores enfermeiro, eventualmente sabes que quanto muito podes ter que escolher uma especialização, mas é depois, tu nem sequer podes escolher a tua especialização logo quando acabas o curso, tens de ter estágio, etc. Portanto, a menos que seja uma coisa assim, eu acho que é muito raro as pessoas saberem exatamente o que querem fazer logo quando saem da universidade. Tipo, tenho o diploma na mão, já sei o que é que vou fazer, vou já para ali. Não é bem assim. Pois, isso foi o que me aconteceu e na altura eu, por acaso, senti uma grande dificuldade em tentar encontrar formas de como encontrar, sei lá, saídas após a universidade. Eu lembro-me que na altura fiz imensas pesquisas e acabei por encontrar alguns programas de estágio internacionais que, by the way, se ainda existirem, deixo-vos a dica, o Inove Contacto, o Inovarte. Eu penso que o Inovarte já não existe, mas o Inove Contacto ainda existe.
E volta e meia vão abrindo vagas, que são basicamente para recém-licenciados poderem aproveitar uma experiência de estágio internacional, de qualquer área, portanto é interessante. Mas eu por acaso tenho uma pergunta para te fazer, Tiago. Relativamente à abordagem das empresas, agora que saíste, como é que tu sentiste? Sentiste que é bom seres um recém-licenciado ou que te está a prejudicar? É assim, eu na minha área especificamente, das novas tecnologias e mais a nível de programação, eu não, para já, tenho sentido bastante aderência das empresas e até frequentei duas feiras de emprego, e lá eles realmente tentam fazer-nos sentir especial. Em casos mais normais e de outras áreas que se calhar não estão tão na berra como estas, se calhar ia ser mais complicado, mas neste caso especificamente, acho que não, para já... Achas que tem sido de alguma forma um benefício tu seres recém-licenciado? Sim, eles adoram o facto de eu estar acabadinho de sair da faculdade. Se calhar gostavam, em alguns casos, gostavam que eu tivesse tido mais experiência e tivesse feito projetos mais complexos do que foram feitos na universidade, mas para já acho que não tem sido grande entrave e eles gostam é de tentar proporcionar, pelo menos pela imagem que tentam mostrar, essas experiências e lá está. Acho que grande parte das empresas gosta de tentar moldar os novos candidatos. Porque essa é a grande questão, é ter alguém com experiência e no fundo que já vai trazer valor para a empresa, mas por outro lado já vem com alguns vícios e pronto, já vem com outra forma de trabalhar. Quando vamos buscar alguém novo, ele não tem experiência, mas como tu disseste, pode-se um bocado moldar à política de trabalho da empresa. Exatamente. Isso também é uma mais-valia e também tem o estágio grátis, entre aspas, não é? Oferecido pelo Estado, não é? Sim. Com participado, não é grátis. Não é em todos os casos, mas assim, de qualquer das maneiras, mesmo que não seja o Estado, claro que vai ficar sempre mais barato contratar uma pessoa acabada de entrar no mercado de trabalho, porque vai estar um bocado mais desesperada que, se calhar, que outras pessoas, porque precisam de experiência urgentemente, porque as melhores empresas querem e obrigam experiência. Mas tu achas que há grandes empresas à procura de recém-licenciados ou há só algumas empresas pequenas que procuram recém-licenciados porque têm o benefício de poder usufruir do estágio profissional? Não, acho que é um misto. Aqui a questão é, as melhores empresas já sabem onde vão procurar, pelo menos pelo que me parece, já sabem quem é que vão candidatar, mas mesmo assim abrem sempre a hipótese para pessoas de fora e que não estariam à espera. Exatamente, pessoas que se vão destacar mais no futuro. Mas pronto, a menos que seja um gênio ou que se destaque mesmo muito numa certa característica, acho que é preciso ser mais realista e tentar com uma coisa mais pequena inicialmente. É assim, se mostrar bom trabalho futuramente, também acho que também é uma boa possibilidade. Nesse ponto, acho que os estágios de alguma forma são uma ajuda, porque tens mais possibilidade de ser contratado e é alguma experiência que tu adquires e que uma possível maior empresa poderá olhar e ver, ok, este estágio fez com que ele obtivesse certo tipo de experiência que é o que nós precisamos neste momento. Exatamente. Olha, e já agora, a nível das entrevistas e com as empresas que tens falado, sentiste que ter experiência extra à universidade e a parte académica é importante ou não? Mesmo muito. Eu numa das feiras até que se realizou em Aveiro, tive a oportunidade de falar diretamente com as pessoas que representavam os recursos humanos das empresas. E em alguns casos eles mostraram bastante interesse pelas minhas atividades extracurriculares. No meu caso não era uma lista muito longa, mas só o facto de ter participado numa atividade durante 11 anos ou ter tido experiências fora da zona de conforto e da minha zona de trabalho, acho que mostrou outro tipo de empenho e outro tipo de características. Portanto, estamos a falar de voluntariado, desporto, coisas sempre assim, sim, outras certo. Línguas e o domínio. Sim. É? Ouvi bastante também que experiências de Erasmus é extremamente importante. Extremamente importante, porque envolve adaptar-se a uma nova cultura, uma nova experiência que não se tem a ajuda de ninguém quase. E que no fundo é quase o que vem aí, não é? Porque entrando numa nova empresa é entrar numa nova cultura empresarial, mas o desafio é exatamente esse. Se calhar não é tão complicado do que de Erasmus. Eu não tive essa experiência, infelizmente,
mas sinto que poderia ter ganho bastante com E isso. abarca outro tipo de coisas também, porque à partida tu vais para um país novo, vais falar outra língua, só por aí é uma mais-valia. Porque, por exemplo, o inglês... Podes ok, ir tentar falar outra língua. sim, mas o inglês está em voga, mas tu não podes sair para outro país qualquer sem saberes pelo menos o inglês. A menos que tu vás ali para os nossos amigos espanhóis e fales um bocadinho portunhol e consigas safar. E que não dá, já falamos sobre isso. Por favor, vejam o episódio anterior, quem não Exato. viu, em que a Andreia destila o seu horror Olha, com o contacto espanhol. Mas por acaso tenho uma experiência que não foi minha, mas tenho uns colegas que tiveram uma experiência muito engraçada agora que falamos nisso. Eles foram de Erasmus para a Espanha, já não sei precisar para que zona de Espanha, mas não era a zona onde falamos o galego, que é o mais aproximado ao português. E eles estavam excitadíssimos, tipo, isto vai ser espetacular, vai ser super simples, e não, passado um mês vieram embora porque eles falavam um dialeto muito específico do espanhol que era muito difícil de se perceber. Não era catalão, mas era uma coisa semelhante, porque não era em Barcelona, já não me lembro ao certo onde era. E depois vieram embora passado um mês, porque as aulas eram então nesse dialeto muito específico. Não tinham, a universidade não oferecia de todo aulas em inglês e muito menos em português. Então eles foram com uma ideia pré-concebida que seria espetacular e acabaram por perder um mês completo de aulas cá. Conseguiram cancelar então a ida de Erasmus e acabaram por perder algumas cadeiras esse semestre porque não conseguiram usufruir dessa experiência e já tinham perdido uma série de aulas. Sim, mas isso normalmente também... Claro, ou seja, não fizeram provavelmente a pesquisa suficiente que era deviam isso que eu ter ia feito. dizer. É o TPC, não é? Exato. Portanto, para quem quer fazê-lo, para quem está a ouvir e que pretende fazer Erasmus, façam muito bem a vossa pesquisa antes de irem, efetivamente. Olha, e eu tenho outra questão para ti, Tiago. Diz-me uma coisa, sentiste que havia mais oportunidades para ti como procurante de primeiro emprego, adoraram este português? Procurante. Sentiste que havia mais oportunidades online e nos meios, vamos dizer, tradicionais, porque o online neste momento já é tradicional, ou através da universidade? Eu acho que a universidade proporcionou uma maior valia do que esses meios, o meio online. Porque lá está, o meio online nós vamos estar a competir com outras pessoas que já têm uma experiência maior e lá está, a maioria dos anúncios começa logo X anos de experiência ou, no meu caso de programação, saber esta X, Y, Z línguas e coisas que não já estão. Não é? Exatamente, não estão na universidade normalmente. Por acaso, porque isso é uma coisa que eu sinto. Eu não sei como é que vocês fazem em casa, mas quem estiver a ouvir, eu adorava saber como é que vocês procuram trabalho. Eu neste momento já não estou à procura do meu primeiro emprego, não é? Mas normalmente o que eu uso vai desde o LinkedIn, temos os blogs de trabalho, o Carga Trabalhos e outras coisas, mas eu não saio muito daí. E lembro-me que na altura a universidade tinha uma bolsa, que não era uma bolsa, mas era uma espécie de bolsa de contactos, portanto, que eles ofereciam a quem estava a terminar, perguntavam se nós queríamos pertencer e eles distribuíam os contactos e currículos por uma série de empresas que pediam e davam essa assistência inicial. E por acaso posso-te falar do outro ponto de vista, porque eu já fiz recrutamento e nós já trabalhamos com algumas universidades e o que nós fazíamos era chegar ao pé de um contacto que tínhamos na universidade e dizer, olha, nós temos estas posições com este perfil, acho que tens aí candidatos na universidade que estariam interessados em, e a maior parte das vezes o que eles fazem é, obviamente fazem uma triagem e muitas das vezes enviavam-nos vários currículos e algumas pessoas foram efetivamente selecionadas através daí. Portanto, agora se calhar aproveito para trocar então o foco e vou deixar descansar o Tiago um bocadinho, mas força se quiseres participar, e aproveito para te perguntar a ti, Diana, porque há muita gente que não sabe, mas a Diana já fez recrutamento na empresa onde está a trabalhar neste momento e portanto se calhar tem algumas dicas para quem está à procura do primeiro trabalho. Diz-me uma coisa, quais são as coisas que nunca, jamais? Infelizmente há várias. Uma delas é, por favor, nunca ninguém envie currículos em Word. Nunca, a sério. Eu acho... Podem fazer em Word, mas sim, não sim, enviem em Word. Exatamente, por favor, não enviem em Word. Eu compreendo, enviem... Dou um conselho, por exemplo, não é a minha área, mas quem for de áreas mais específicas de design, artes, quer que seja na parte criativa, não enviem o Aeropass, façam uma coisa vossa, façam uma coisa diferente, porque se são designers e não sabem fazer o vosso próprio currículo sem serem Aeropass, não.
Desculpa interromper, Diana, esse ponto que tocaste agora. Duas ou três empresas com quem eu falei pediam exclusivamente Europass. Sim, eu sei disso. Por isso não é Sim, uma eu estou a dizer nesta área em específica, porque efetivamente há muitas empresas que pedem especificamente Europass, mas não são as áreas criativas. Portanto, pessoal aí em casa, tenham os dois à mão, exatamente. Okay? Quem é da área criativa tenha quem quiser ser diferente tenha provavelmente ambos, porque há efetivamente empresas que pedem só o Europass. Já me enviaram Europass em Word, ou seja, era espetacular, eu podia perfeitamente editar. Eu já disse isto a várias pessoas, e obviamente eu nunca fiz isto, mas pensei várias vezes naquelas pessoas que mandavam currículo em Word, em editar o currículo, pôr uma coisa qualquer ridícula lá no meio, tipo, o meu hobby é ver as novelas da TVI, por exemplo. Imprimir aquele currículo e depois chamar a pessoa para a entrevista e durante a entrevista mostrar-lhe o currículo e dizer: olha, está aqui então nos seus hobbies que você gosta muito de ver as novelas da TVI, o que é que me tem a dizer sobre isto, em que é que acha que isto vai ser importante no seu trabalho de colaboração com a empresa, porque assim, não é que um PDF não possa ser editável, porque pode, mas tipo, não é instantâneo, eu não posso simplesmente chegar lá e escrever o que eu quiser automaticamente, portanto, não enviem currículos em Word, isto é um no-no. Contra mim falo, se vocês tiverem aqueles e-mails, tipo um que eu ainda tenho, que não vamos mencionar, porque eu não quero andar a receber e-mails, ok? Posso-vos dizer que sempre que há uma chamada efetuada ao apoio a cliente da FNAC, há sempre muita risota. Exatamente, pronto, mas quem tiver um desse tipo de e-mails, que normalmente é do Hotmail, Luquita 343. Se calhar as pessoas que estão neste momento a ouvir este programa já não têm esse tipo de e-mails no Hotmail. Porque essa geração se calhar já escolheu nos e-mails. Sim, eu estou a dizer, geralmente... Estás velhota, exato. Estás velhota. Wherever. Por favor, criem um e-mail mais profissional e mais simples antes de começarem a enviar currículos. Porque cada vez que eu via um e-mail desses, tipo... o que a André disse, louquinha380@hotmail.com. Diabinha Exato. doida. A sério, não é muito profissional. A mim corta-me logo um bocadinho o interesse de chamar alguém, porque demonstra que tu se calhar já devias ter pensado nisso e não pensaste. Eu tenho outra dica, erros. Sim, erros ortográficos, todo o tipo de erros num currículo é sempre muito mau. Na carta de apresentação, então, por favor, não, big no. E eu aproveito para perguntar como é que vocês aí em casa fazem com a carta de apresentação. Olhem, eu pessoalmente, eu também estou na área mais criativa e tecnológica como o Tiago, e eu costumo incluir a carta de apresentação no e-mail. Mas sei que há muita gente que envia mesmo à parte, ou seja, quando envia o e-mail a candidatar-se, envia 2 fecheiros separados, a carta de apresentação e o CV. Que pedem especificamente isso. Portanto, o que eu consideraria é, se não pedirem uma carta de apresentação, podes e deves, se calhar, incluir no e-mail, no corpo do e-mail. Mas a carta de apresentação sempre adaptada à empresa. Obviamente. Eu já recebi, isto é mais uma história engraçada, eu fiz, na altura estava a fazer recrutamento para uma posição de apoio ao cliente e recebi um currículo que dizia candidata-se à posição de, ou seja, um Europass normal, e a pessoa preencheu essa parte. Obviamente que não era para aquela empresa a dizer secretária. E eu, ok, candidataste à pessoa errada. Uma secretária também dá apoio ao mas não era toda. Esta pessoa basicamente candidatou-se provavelmente a uma empresa anterior e esqueceu-se de mudar. Portanto, tenham isso em atenção, porque as empresas também terão isso em atenção. Só vou fazer um à parte para quem conseguiu neste momento ouvir o relógio. Eu não sei se vai ouvir, mas se ouvir é só porque hoje nós estamos em casa do Tiago. Exatamente, hoje estamos em casa do Tiago. Eu agora continuando a conversa, eu tenho outra dica, especialmente nas áreas mais criativas, que é não deixem o currículo para o final do curso. Especialmente quando implica a criação de portfólio, vão fazendo logo no início. Eu sei que toda a gente vos diz isso e o pessoal ri-se e diz isso é para depois e não falta bué. Não. Comecem já, porque depois vão ver que é muito mais fácil. Porque as empresas, normalmente, quando estamos já ainda a terminar o curso, já estão a pedir currículos e portfólios, e depois vocês estão a entregar os trabalhos finais, a estar para os exames finais, e ainda têm que estar a fazer um portfólio. Não. Comecem logo a fazer, criem um Behance, um site pessoal, o que seja, organizem logo a informação, vai-vos facilitar e muito a vida. Sim, eu não na minha área não há portfólios, mas eu acredito que sim. Apoio o teu statement. Concordo plenamente. Tens mais alguma dica, Diana? É assim, overall... Ou para as entrevistas também? Tentem fazer um currículo simples, por favor. É assim, a menos que vocês tenham, sei lá, 10 anos ou 15 de experiência em variadíssimas áreas e coisas assim,
pá, por favor, não enviem currículos com 2 ou 3 páginas com coisas que não importam. E isso eu até digo mais. Às vezes há pequenas experiências que nós tivemos no secundário, mais novos, que são importantes referir, mas nós temos que as referir tendo em conta a empresa para onde estamos a concorrer. Não sei se isso te aconteceu, Tiago, se tiveste que selecionar ou não, mas é assim, se nós fizemos, sei lá, rádio ou televisão e estamos a concorrer para um lugar de programação, se calhar isso não faz tanto sentido, mas se calhar se estivermos a concorrer para um lugar de comunicação, poderá fazer sentido ter alguma experiência. No caso dos desportos é diferente, porque o desporto, quer seja coletivo, quer seja individual, mostra sempre características da pessoa e é sempre um bónus. Mas quando estamos a falar de experiências extracurriculares, tentem direcionar o que mencionam para a carga que estão a concorrer. Se calhar sou eu que tenho este problema, mas... Se tu tens esse problema porque tu tens demasiadas atividades extracurriculares para pôr no teu currículo. Exatamente. Não sei do que falas. O Tiago concorda, não é, Tiago? Não sei do que falas. Mas pronto, para quem é normal, pá, tentem... há coisas que são irrelevantes, a sério. Há coisas que são mesmo irrelevantes. Ninguém quer saber se vocês foram o delegado de turma no 5º ano. Isso não é importante. Portanto... pá, mencionem o que é importante e o resto, pá, deixem para eventualmente, se vos perguntarem na entrevista, por exemplo. Tem que ter conversa na entrevista. Exatamente. Tiago, alguma dica? Sim, falaram agora num bom ponto, preparar a entrevista, acho que para mim foi o maior choque que eu estava à espera. E acho que é bastante importante. O que é que tu entendes por preparar a entrevista? Imagina, tu enviaste um currículo, certo? Certo. E uma empresa ligou-te, contactou-te de alguma forma e disse: queremos marcar uma entrevista contigo. A partir desse momento, que tipo de preparação é que tu fizeste efetivamente para essa entrevista? Tiago primeiro fez uma happy dance. Exatamente. Correu nu pela rua. Tipo, obrigada, Deus, não? Isso já tinha vindo nas notícias. Mas pronto. Qual foi a preparação, então? Assim, eu inicialmente comecei a tentar imaginar que percurso normal é que teria a entrevista e tentei imaginar vários cenários. Tive a pesquisar bastantes vídeos pelo YouTube, essencialmente pelo YouTube, porque existem lá vários tutoriais. Aproveito também já para deixar a dica também. Há um muito bom da Google que vocês deviam procurar no YouTube, que fala bastante de perguntas-chave que saem em entrevistas em empresas. Mas vamos deixar o link depois então na descrição. Exato. Que fala de perguntas-chave que em quase todas as entrevistas, de uma maneira ou de outra, aparecem, se calhar por razões diferentes do que eles vão dizer, porque aquilo está mesmo muito bem feito e bem pensado. Ainda assim, eu consegui ser surpreendido na minha primeira entrevista, e a partir daí descambou. Por isso é que eu digo, preparem bastante, o máximo de perguntas que conseguirem, se for uma boa empresa, se vocês quiserem mesmo esse emprego, preparem essas perguntas, porque a partir do momento que vocês não tenham resposta para uma pergunta, o resto da entrevista... Pois, as pessoas ficam nervosas. Exato. E no fundo, para completar o que tu disseste, Tiago, eu aconselho, descansem no dia anterior, vão para lá de mente fresca, bebam café se for a vossa cena, porque é mesmo preciso vocês estarem super sharp e super ativos, porque podem ter uma entrevista super calma em que estão apenas a ter uma conversa, que nós estamos aqui agora, ou ter um empregador que vai bombardear-vos com 30, 40, 60 perguntas, algumas vão-vos parecer completamente aleatórias e vocês não estão a perceber o porquê é que vos estão a perguntar isto, e lá pelo meio ele está-vos a perguntar coisas importantes. Portanto, convém vocês estarem super atentos, ativos, sharp. É sim, uma coisa que é muito importante também é fazerem a vossa pesquisa sobre o que é efetivamente a empresa, porque quando o empregador chega lá e diz tal e coisa, então porque é que se candidatou à nossa empresa, ou o que é que acha que a nossa empresa faz? Se vocês não tiverem uma resposta para essa pergunta, à partida vão ter logo problemas. Isso é verdade. Portanto, preparem-se. Isso começa logo muito, muito, muito mal, porque quer dizer que vocês não fizeram de todo o trabalho de casa. Pronto, acho que é isso. Mais alguém tem alguma dica, assim? Acho que ninguém descobriu o pólvora aqui hoje, não é? Não. Eu não sou a pessoa. Desejamos-te muito boa sorte na tua encontra de primeiro emprego. Muito obrigado. Encontra de primeiro Exatamente. emprego. Hashtag encontra de primeiro emprego. Sim. Se alguém chegou aqui, temos um novo hashtag, para além do último da outra semana. Porque ele já não vai procurar, ele vai encontrar. Ou o emprego vai encontrá-lo a ele. Exatamente. Ele é o tipo de pessoa que por acaso seria encontrado por um emprego. Ele vai ser encontrado por um emprego. Eu também acho que sei que sim. Tiago, muito boa sorte. A vocês que mais uma vez se juntaram a nós e que chegaram até aqui, uau! Muito obrigada e vemo-nos para a semana.
Sim, pessoal, até para a semana e olhem, divirtam-se, I guess.